quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem do dia 1/2/2001. O Pai fala: que meu coração esteja sempre aberto para o Senhor, entrar a todo momento, e a Nossa Senhora também, mas sempre esperando que todos os santos e anjos estejam ao meu lado, para me ajudar a servir só o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Iniciar seu trabalho pensando primeiro em mim, a este dou sempre o direito de viver e ser feliz. Estes dois é o que mais a humanidade deseja. Mas os que procuram afastar-se de mim, esses não têm a mesma sorte, porque a segurança de qualquer um está em mim. Se eu não fosse um Deus vivo, todos estariam mortos. Aliás, não teriam nem nascido. Não há vida se não houver uma fonte. É como um poço, só tem água no lugar certo, do contrário, só encontram terra e pedras. Esse que quer se passar por mim, trata-se como este poço, pois não tem o que oferecer, e quem busca este, de fome e de sede, viverá para a eternidade. Meus filhos, aprendam que no inferno não existe alimento, pois o único que tem lá é o seu vômito, e que o fedor dele já mata qualquer vivente. Quem está lá não suporta mais ver a luz. Existe uma barreira entre nós. Os que estão aqui comigo não podem ir até lá, e os que estão lá não podem vir até aqui. Imaginem só, o rico e Lázaro no mesmo dia morreram. O Lázaro subiu ao céu no meio dos meus anjos, e o rico avarento também foi abordado pelos anjos infernais. E quando puseram-no lá dentro, desesperado, gritava de dor, de fome e de sede. Então pediu a Abraão que deixasse Lázaro molhar sua língua, mas não podia. O mesmo irá acontecer com a maioria no juízo final, onde para lá todos caminharão juntos, e cada um que para lá for já não terá mais a figura de um homem ou de uma mulher, mas todos serão piores do que monstro. São almas que viveram como línguas de fogo. Para elas será o final da vida, porque não souberam me agradecer e nem me respeitar, pois de mim fizeram como se eu fosse um ser qualquer. Meu filho, gosto muito de ti, porque não esconde essas coisas, mas fala sem medo. Esta segurança tua é que te dá este direito de seres um dos maiores profetas dos últimos tempos. Quem crê em mim e em ti não se perderá. Por isso tens o meu aval, e agora o meu santo rosto estampado na parede. Estes dois sinais garantem quem tu és para mim. Na terra inteira não tem esses dois sinais como tem aqui. Isto quer dizer que daqui sai a maior fonte de informações, pois sou eu, Jesus, falando todos os dias com vocês, meus filhos amados. Dou toda a liberdade das pessoas escolherem eu ou meu adversário, mas já estou vendo que meu adversário tem a maior parte, e em cada carnaval aumenta mais o número para ele. No Natal, rouba de mim um tal de Noel. Na Páscoa é um coelho, que não tem nada a ver. E assim por diante, estou ficando cada vez mais por último. Só não estou pelos meus conservadores. Estes serão meus filhos por toda a eternidade. Por quê? Porque para esses no Natal sou o menino Jesus. No Carnaval sou aquele que sofre muito por causa da força do pecado. E na Páscoa sou vida, sou luz, sou o ressuscitado, o vencedor da morte, eu sou, Jesus. Mensagem do dia 1/2/2005. O terceiro mandamento: ensinai só coisas boas aos vossos filhos. Não deixem que estas sementes cresçam no meio de tanta sujeira e imundície. Olhem
que a vida é uma só. Quem não procura fazer o que é lei do Senhor está sujeito a perder tudo. Uma vírgula que se deixa de pôr, a leitura fica incorreta. Um palavrão que deixa teus filhos dizerem, Deus por si não pode estar presente. Uma agulha para costurar tem que se pôr a linha, mas tem que se ter cuidado, senão pode espetar a mão. A língua, que é a parte do corpo para falar, ultimamente vem cheia de abominações, e ela pode matar o corpo e a alma. E isto é válido pelo que diz um dos 10 mandamentos: não matarás. Irmãos em Cristo Jesus, nós todos sentimos aqui no céu o que ouvimos ultimamente, o que sai da boca da maior parte da humanidade. É um linguajar totalmente diabólico. Usa-se armas poderosas na guerra para matar milhares de pessoas, mas a língua tem força maior para matar mais irmãos. Por exemplo, este irmão, ele é que não pode ouvir, mas dentro da igreja de Pedro, deixada por Jesus, tem tantos padres e bispos xingando este homem, que se este pudesse ouvir, talvez desistiria deste seu trabalho. Mas a mão de Deus está sobre ele, e em seus ouvidos Deus não o deixa ouvir. Mas lembre-se, sacerdotes perseguidores, na Bíblia está escrito que quem mais perseguiu Jesus foram os sacerdotes da época. Para o inferno foram todos aqueles que blasfemaram contra Jesus, os quais não tiveram perdão. E vocês devem reconhecer que se não mudarem o vosso sistema de ofender este pequeno homem, por certo seus castigos irão receber, mesmo aqui na terra. Este está a serviço de Deus, e o que ele escolhe ninguém deve praguejar, porque a palavra viva de Deus, o livro, ele é tão puro como a Sagrada Escritura. Então, procurem ler um dos 10 mandamentos e refletir este terceiro. Tua língua não deve ser como uma faca de 2 gumes, que fere dos 2 lados. Matar já diz tudo, mas blasfemar é pior. Porque a alma é vida e é cheia de luz, mas quando se pronuncia palavrões, a luz se apaga e a alma fica em trevas, e depois perderá a vida que deveria ser de Deus. Até agora não sabes, meu irmão Bento, com quem estás falando? Por ti eu sou, na literatura, o mais estudado na ciência divina. Fui considerado na época o personagem de maior força espiritual que Deus colocou em mim, considerado pelos estudiosos, e que de toda a sabedoria que parte de Deus, escolhido fui para ensinar o povo daquela época a ouvir um só Espírito consagrado, que viria habitar entre nós, e este sou eu, Jesus. Não me condenes outra vez, para não seres condenado. Rei do Universo. Aqui tem uma observação. O título se refere a um terceiro mandamento. Os outros 2 já estão no Evangelho. Então nós temos 2 mensagens para fazer um comentário, um breve comentário, né? O horário hoje está apertado. A 5ª mensagem, Jesus tem como título na mensagem a maior fonte de informação. É do conhecimento de uma grande parte das pessoas que fazem parte da palavra viva de Deus, dessa família, e creem, né, que realmente a maior fonte de informações é aqui. Por quê? Porque quando a gente acredita realmente naquilo que Deus passou, não tem outra fonte maior do que essa. O céu se abriu. O céu mandou mensagens, né? Deus é tão maravilhoso que o profeta Pedro II, na sua simplicidade, por ser fiel a Deus, né? Ele fala na mensagem aqui, por ser firme, é que ele tinha esse dom de receber as graças que Deus queria passar para a humanidade. As palavras, né? Então nós temos 4.708 mensagens, que a gente não vai cansar de falar nunca sobre isso. E uma boa parte das pessoas que estão na obra não valorizam.
Como a Aline acabou de falar aqui sobre as vestes e sobre o adultério. Não estamos aqui para julgar ninguém, né? A gente não está aqui para fazer julgamento nenhum precoce aí, mas só que a gente vê, nós estamos vendo com nossos olhos. Às vezes os nossos mesmos, né? O que é isso, será? Será que o inimigo tem tanta força assim, que cega a pessoa? E a pessoa mesmo ouvindo de um profeta, porque se está na obra, acreditava que era um profeta, né? Acreditava que era um enviado de Deus. E mesmo assim, comete os erros brutos, né? Os erros graves, como o adultério. Na teimosia, porque muitas pessoas dizem que não é tudo isso. Mas se não fosse tudo isso, Jesus não ia pedir para falar. Né? Ele frisou bem isso, meu filho, toque sempre nessa mesma tecla. Vestes e adultério. Por quê? Porque é difícil da pessoa mudar. É quase que impossível da pessoa aceitar o que Jesus está pedindo. E Deus diz que Ele não vai mudar a palavra dele. E como é que vai ficar então isso? As pessoas acham que na última hora vai dar tempo de se converter, vai dar tempo de entender isso? Não era mais fácil praticar já? Olha que Deus é tão misericordioso que mostrou para nós o que acontece com quem teima. Através daquele sacerdote que aqui esteve. Eu não estou falando mal dele, porque isso serviu de exemplo. E um exemplo muito forte. Como ele menosprezou a batina, como ele ridicularizou a batina, ele morreu também no desprezo. Bem dizer, quase que irreconhecível, né? Porque já estava em decomposição. Foi cremado. Quase como um indigente, só por causa do documento, mas... Veja como é sério isso. E Deus pediu ao profeta, deixou os filhos do profeta falando. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, mas a gente está falando através das mensagens. E aqui nessa mensagem, a maior fonte de informações é aqui. Então não somos nós a maior fonte, é as mensagens que são. E nós estamos firmes nas mensagens. Um filho, né, existe até uma brincadeira aí de piadinha que acho que é o português, né? O português não, é um turco. Botou o filhinho dele lá em cima do balcão e disse, vem papai, segura. E o filhinho se jogou, ele saiu fora, o filho deu com o nariz no chão. Né? Isso é para aprender, não confia nem em papai. Mas o filho confia no pai por quê? Porque o pai vai proteger até a última hora. Né? Então o filho confia no pai. Se o pai levar uma criancinha pequenininha, um veneno na boca dele, ele vai tomar, porque é o pai que está levando. Então como não confiar em Deus, que é o nosso pai? Se ele está pedindo, não faça, não faça. E as pessoas teimam, né? Até quando vai existir essa teimosia? Se é a maior fonte de informação que está saindo daqui, é porque as mensagens são a maior fonte de informação. Aí fora, qualquer tipo de jornal, qualquer tipo de informação que vem é humana. Tudo bem, aconteceu lá em outro país, estão mostrando, aconteceu, mas aqui está mostrando o que já aconteceu, o que vai acontecer. Está prevenindo a gente para não cair no erro. Né? E as pessoas temam com isso a vida inteira. Aqui Jesus fala, dou toda a liberdade das pessoas escolherem eu ou o meu adversário. Tem uma frase que hoje até eu mandei para a família. Né? Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que tu quiser. Mas Ele é tão honesto que você vai colher aquilo que plantou. Exatamente o que plantou. Né? Então tem que ter cuidado com o que fala, com o que faz, com o que mostra. Porque Deus é honesto. Deus é justo. Você fez, vai receber. Se não é agora, mas no finalzinho vai receber. Muitas pessoas falam que mas eu peço, eu rezo, nada acontece. Agradece a Deus. Se Ele está te poupando de alguma coisa que não é bem para você, não é boa para você. Né? Na mensagem final, na quinta mensagem, o título é o terceiro mandamento, ensinai só coisas boas aos vossos filhos. Quantas pessoas deixam os filhos caminharem da forma como quer? Não dão um puxão de orelha. Não proíbem, não dizem um não para o filho. Depois o filho cresce um pouquinho, quer mandar no pai, quer mandar na mãe. Aprendeu o mau caminho e aí é difícil de tirar, depois que deixou acontecer. Né? Então, os pais têm a incumbência, né? Deus botou lá uma criança na sua vida para quê? Para você educar ela, mostrar o caminho correto. Mas uma boa parte já não aprendeu o caminho correto, como vai ensinar?
aprendeu que a liberdade, que não é liberdade, é libertinagem, né? É uma podridão só. A gente vê casos aí de crianças, tadinhas, vendendo o corpo já pequenina. Aprenderam com os pais, com os tios, com as tias. Uma educação totalmente errada. Exibindo o seu corpo. Lá na frente se torna uma pessoa totalmente vulgar. Quer voltar atrás, mas não consegue mais. A gente conheceu alguns aqui da obra que foram assim. As crianças, né? Tadinhos. Era permitido fazer o que queria. Depois, como está essa frase aqui, né? Deus te dá liberdade para plantar o que tu quiseres, mas vai escolher exatamente o que plantou. Hoje eu botei na família também uma história, né? O senhor contando ali de que queria vender o sítio, simbolizando, né? Queria vender o sítio e pediu para o poeta lá, né? Ele fazer, como o poeta, ele era conhecedor do sítio dele, e ele fez lá uns elogios enormes na propaganda da venda do sítio, né? Mostrando que o sítio tem de beleza, era muito bonito, tudo lindo, casa boa, tudo muito bonito. E passou um tempo, depois ele encontrou o dono do sítio e perguntou: e aí, vendesse? Ele assim, eu nem pensei mais em vender. Depois que eu li o anúncio no jornal da beleza que era o sítio, ele não valorizava, né? Aí ele fez a comparação com a nossa vida. Deus nos deu uma vida. Já pensaram, se existisse um robô como um ser humano, que valor seria pago? Mas exatamente como um humano, assim. Faz tudo, pensa, né? Tem o poder de amar, de transmitir amor, de receber amor, escrever, ler, pensar, cantar, compor, sorrir, pintar, construir. Se existisse um robô, que valor seria esse robô, né? E Deus nos deu isso tudo de graça. E as pessoas não valorizam. Enchem o corpo de tatuagem, de piercing, deixam o corpo totalmente modificado. Depois vai ter que prestar conta. É na bebida, é no cigarro, é na droga, é implante de alguma coisa no corpo, tira uma parte do corpo. Tudo pela vaidade, né? Tudo pela vaidade. E depois Deus diz assim: vai chegar um momento que nós vamos estar frente a frente e eu vou te perguntar por quê, o que tu vai responder? Então Deus deixou essa obra, palavra viva de Deus, com a misericórdia que tem para as pessoas que querem buscar, que querem seguir corretamente, mesmo errando, porque todos nós erramos, né? Mas que está ali, um manual para a gente seguir o que tem que ser seguido. Por sua misericórdia, deixou esse livrão e permitiu que nós tivéssemos esse conhecimento, porque muitas pessoas não sabem dessa história, né? Muitas pessoas não têm, mas você que sabe, teve esse conhecimento, conheceu um enviado de Deus, ouviu, brincou, conversou, recebeu a bênção de um enviado de Deus e brinca, ignora. O que você vai dizer para Deus? Nós estamos começando o ano 2025 já com vários ataques do inimigo. Por quê? Por que o inimigo nos ataca? Por que ele tenta o tempo todo destruir, abalar, né, os nossos sentimentos, mexer com a nossa dignidade, inventar tantas histórias podres que não são verdadeiras pela boca de outras pessoas? Como diz nessa mensagem: meu filho, se tu ouvisse o que eles estão falando por trás de ti, talvez até desistirias. E a gente sabe que isso existe mesmo. Mas quantas pessoas se admiram com as nossas atitudes? A gente sai por aí em família, né? Essa semana eu levei a Odete lá em Curitiba para fazer um curso, e a gente lá andava, eu e ela, né, de mão dadas, e a admiração do povo de ver. Por quê? Um velho com a jovem, será que estava julgando alguma coisa errada? Mas às vezes também percebendo que era um pai e uma filha, e não se vê mais isso hoje, nas vestes, né? Onde ficamos no hotel lá, no primeiro dia, o rapaz meio que, assim, nem deu valor para nós, né? Meio que não queria nem que a gente ficasse no hotel. No outro dia já era totalmente diferente. Conversamos um pouquinho, ele já viu que era outro tipo de pessoas, né? Então, como a Aline falou, nós somos exemplos, a gente não precisa nem falar nada.
Só o modo de andar e de vestir já é um testemunho que nós estamos dando, para o bem ou para o mal, né? Que se a gente também está ridicularizando as pessoas com as nossas vestes, é um testemunho contrário, né? Então, para nós que estamos, para finalizar aí, para nós que estamos nessa obra, nessa família Palavra Viva de Deus, nós temos em nossas mãos tudo aquilo que Deus pede para ser feito. Nós temos a incumbência de seguir corretamente. Nós vamos ser cobrados daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós não estamos fazendo. Então, observem bem se você está agindo corretamente ou não. Segure um pouco a sua língua se vai falar e talvez ofender alguém. Que nessa mensagem Deus está falando, a língua é uma arma poderosa, que ela pode destruir. Às vezes uma má palavra você pode derrubar a pessoa, né? Pode deixar a pessoa encucada, pode deixar a pessoa pensando em desistir do caminho que está. Então pense bem em tudo antes de fazer. Mas vamos fazer o mais correto possível, porque nós temos em nossas mãos esse manual. E aqui é o céu falando com todos nós.